Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Vamos para a conclusão da nossa disciplina sobre metodologia científica. No livro texto, você deve abrir aí na página 21, lição 4, a classificação da ciência. A ciência em si é uma só, abrangendo todos os fenômenos humanos e da natureza. Onde quer que haja causa e efeito a constatar, aí está a ciência. Acontece, porém, que a causa e efeito se espalham sobre múltiplos aspectos por objetos diferentes. Vamos para a classificação da ciência de acordo com Aristóteles. Aristóteles divide as ciências em três grupos distintos, conforme se refiram às operações psicológicas de pensar, agir e produzir, recebendo, respectivamente, o nome de ciências teóricas, práticas ou poéticas. São ciências teóricas a matemática, física e filosofia. Ciências práticas, moral, econômica e política. Ciências poéticas, retórica e dialética. Por esta classificação de Aristóteles, você vê que um cientista é alguém que pensa do geral para o particular, da teoria para a prática. E seu pensamento tem que se transformar em ação. Essas ações, elas vão ser abrangentes para todas as áreas do saber. Agora vamos para as outras classificações propostas aqui em nosso material, nosso livro-texto. A classificação de Francis Bacon. Bacon divide as ciências segundo as faculdades mentais mais empregadas na sua apreensão. Assim, temos ciências de memória, de imaginação e de razão. São ciências de memória: história natural, história da civilização. Ciências da imaginação: poesia épica, dramática e alegórica. Ciência da razão: a filosofia. Elaboram classificações objetivas Ampère e Auguste Comte. Classificação de Ampère. Ampère procede à primeira classificação verdadeiramente científica, partindo do princípio objetivo. São objetos principais de estudo a matéria e o espírito. As ciências da matéria receberam o nome de cosmológicas e as de espíritos de noológicas. Ciências cosmológicas, essas tratam da matéria com as suas propriedades e leis, subdividindo-as em ciências cosmológicas propriamente ditas, como a física, a química e a matemática, ciências fisiológicas, como a botânica, zoologia, ciências médicas, etc. Ciências noológicas, essas tratam do espírito e suas manifestações, subdividindo-se em ciências noológicas propriamente ditas, como a filosofia e a linguística, ciências sociais, como as de caráter etnológico e político. Classificação de Auguste Comte. Talvez seja a forma mais famosa e que aceita a classificação das ciências até hoje. Elabora e nota-se que os princípios são os mais objetivos e que mais satisfatoriamente abrangem os campos das ciências. A classificação de Comte se baseia no princípio da generalidade decrescente e complexidade crescente, ou melhor, segue a direção do simples para o complexo, do mais geral para o menos geral. Assim, uma coisa, quanto mais simples for, mais geral será, ao passo que, quanto mais complexa for, menos geral será. Resulta desse critério a seguinte classificação: matemática, astronomia, física, química, biologia, sociologia e moral. Classificação usual. A classificação comumente adotada é uma variante da de Auguste Comte. As ciências são classificadas segundo a sua complexidade crescente, mas também segundo o seu objeto.
pelo que representa os seguintes grupos: as ciências matemáticas teóricas, aritmética, geometria e álgebra, as ciências matemáticas aplicadas, mecânica e astronomia. Deixa aqui eu fazer uma pausa, fazer uma explicação para você. Você se propôs a se tornar um cientista da religião. Nome geral: teólogo. Qual teologia? Teologia cristã. Começa quando? Começou na primeira disciplina que você estudou. Termina quando? Quando você se der por cansado, os diplomas na parede forem apenas alguns símbolos, e você dizer: a minha formação ela terminou. Mas enquanto você estiver na escola, enquanto você estiver no instituto, enquanto você estiver no seminário, na academia, na faculdade, na universidade, enquanto você estiver trabalhando com a palavra de Deus e com um auditório, a tua formação é ato contínuo. Só peço aí as suas desculpas também, referente ao barulho que está do lado de fora, porque mudou a vizinhança e trouxeram aqui os nossos amigos, tá bom? Vamos lá. Você, como teólogo, vai passar pelas diversas disciplinas que compõem a grade curricular. E depois virão seus aprofundamentos. Quanto mais você estudar, mais metódico você vai se tornar. Por isso que nós vimos aqui na palestra anterior a necessidade da academia pedir para você um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Não é por nada, não. É para que você, o novo cientista da religião, faça a sua contribuição para este universo que é o universo das letras. A grade curricular. Bom, a grade curricular, vamos supor que eu trabalho na rede de ensino público do estado de São Paulo. Aí eu pego os adolescentes no primeiro ano do ensino médio e os entrego no terceiro ano, já formados. Existem 12 disciplinas que estão distribuídas dentro de 4 áreas de conhecimento. A área de conhecimento de humanas, da qual eu pertenço, linguagens e códigos, ciências da natureza e matemática. Veja só como que matemática ela é colocada como uma ciência única e impareável. Não tem uma outra ciência igual à matemática. Aquelas que são derivadas dela, como a química e a física, junto com a biologia, são chamadas de ciências da natureza. O aluno entra ali no início do primeiro ano e ele vai passar por esta bateria de disciplinas, usando-se metodicamente os recursos da ciência. Tudo é chamado de ciências, 4 áreas de conhecimento. Em saindo do ensino médio, este aluno agora vai se aprofundar em uma faculdade. Qual é a área de conhecimento que ele mais se identificou com a sua formação básica? Agora vai para uma formação acadêmica. E aí vem o primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, ou licenciatura, ou bacharelado, ou tecnólogo. Esse é o universo que nós estamos vivendo. Tudo está impregnado de ciência, exige-se uma comprovação de que a ciência foi eficiente e eficaz na formação intelectual dessa pessoa. Mas você viu aqui pelo nosso material que Aristóteles está na base da pirâmide. Ele vem de Sócrates, ele vem de Platão, aí chega em Aristóteles. Em Aristóteles, o pensamento científico ele evolui bastante. Por quê? Ele era extremamente categórico, extremamente metódico, utilizando a experimentação, não só a observação, mas experimentação. Acabei de mostrar para você aqui sobre o TCC, um trabalho de conclusão de curso. Qual que é a prática desse conteúdo teórico que está ali? Ele formou um psicopedagogo clínico, institucional. Então, trabalhando com a instituição, os nossos adolescentes, os nossos jovens, as nossas crianças, tem aqueles que estão na linha comum de aprendizado, fase a fase, etapa a etapa. E existem aqueles que, comparado com aqueles que estão nesta linha simples, na linha comum,
Eles estão em defasagem, déficit de aprendizagem. A psicopedagogia volta-se para esta área do conhecimento de pessoas que têm deficiência ou dificuldade, déficit de aprendizagem. Por que que eles não aprendem da mesma forma que esses aqui? O que pode ser feito por esses aqui em relação àqueles? São todos iguais? Agora eu posso atuar. Tenho a formação, estou habilitado para isso aqui e posso atuar com tranquilidade. Venha cá. Vamos supor que você queira ser um pregador, uma pregadora do Evangelho, ou você já é pregador e pregadora do Evangelho. Qual das disciplinas da teologia que você deve estudar? Vamos lá. Hermenêutica, que é a ciência da interpretação da palavra de Deus. Exegese bíblica. Na exegese você entra em contato com os textos originais do Antigo e do Novo Testamento. Aí você vai estudar homilética, que é a ciência e a arte da pregação. Consequentemente, vai ser levado para estudar a língua portuguesa, o seu uso formal, coloquial, bem falado. Vai ser obrigado a estudar o grego bíblico, o hebraico, as línguas adicionais como o latim. Veja só quantas disciplinas entraram porque você quer ser um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Em nível cientista da religião, teológico. Que diferença isso faz? Faz diferença para os seus ouvintes, para o auditório, para o ministério, para a escola da igreja, para o reino de Deus. Você compara o apóstolo Paulo com o apóstolo Pedro. Diante de Deus, ambos são muito importantes e Pedro recebeu formação diretamente da fonte que era o Senhor Jesus andando com ele. Quanto à literatura, não quanto às almas, não quanto ao serviço, mas quanta literatura Pedro produziu para a igreja. Doutrinou bastante, ganhou muitas almas. Numa só pregação, 3.000 almas lhe foram conferidas para o seu cuidado. Você não vê isso acontecendo com o apóstolo Paulo. Jamais Paulo ganhou numa só pregação 3.000 almas. Mas quanta literatura Pedro produziu? E quanta literatura Paulo produziu? Quem é mais lido na igreja hoje? Pedro ou Paulo? Em razão de quê? Em razão de que, anterior à conversão, Paulo passou por formação. E Paulo adquiriu a formação helênica, judaica, latina, era um cidadão universal. E depois o que disse o apóstolo Paulo? Que ele trouxe cativo todo o conhecimento para Cristo. Ele empregou no reino de Deus. Por isso, os nossos irmãos e irmãs que não têm essa oportunidade que você está tendo de tornar-se um cientista da religião, darão a sua grande contribuição ao reino de Deus com o serviço que sempre fazem e continuarão fazendo, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Mas você que está recebendo formação, está se tornando um teólogo, uma cientista da religião, você tem muito a produzir literariamente, academicamente, com seus estudos, com os livros que você vai escrever. Sem vangloriar-me, tá bem? Aqui eu coloco alguns livros que eu tenho escrito ao longo dos anos. Primeiro de todos os livros que eu escrevi, foi um grande desafio, tá bem? Foi esse daqui, ó. Filosofia de Fronteira. Este livro, Filosofia de Fronteira, ele demorou muito tempo para ficar pronto. Por quê? Porque eu tive que passar por essa bateria que eu te falei, do domínio da letra, do domínio das palavras, do encontro com o mercado editorial, com a divulgação da obra. Como que você vai concretizar o pensamento em palavras escritas? Quando você envia para a editora, quem vai fazer a correção? O que tem que ser corrigido? Tudo isso começou lá, aprendendo a metodologia científica, pode ter certeza. Penei bastante quando estava lá na faculdade de filosofia, porque durante 6 meses o meu TCC
ele foi sendo avaliado pelo orientador e ele era devolvido constantemente. Eu não conseguia ter o domínio das regras da ABNT, da formatação. Depois, na segunda graduação, foi mais simples, na terceira, mais simples, na quarta, mais simples, na quinta, bem mais simples ainda, porque você já está no caminho. E a gente ganha gosto por estudar, ganha gosto por apresentar o pensamento sistematicamente. Aí tem um segundo livro que eu escrevi aqui, que é Igreja, Denominação e Ministério, Novo Tratado de Teologia Pastoral. Esse daqui, uma autopublicação, fiz ele de ponta a ponta, todo ele, a diagramação. Aí tenho este outro livro que eu escrevi aqui para um seminário sobre o livro do Apocalipse, As 4 Revelações sobre o Juízo Final. Aí, Profecias do Apocalipse, volume 1. Você abre, tá bem? Todo ele diagramado, pensado, falado. Começou onde? Começou com o Word. O Word, você abre o Word, coloca os pensamentos. O último livro que eu escrevi foi esse daqui, Deus é Pai, Iniciação à Teologia de Fronteira. Fala sobre a relação entre Deus Pai, Deus Filho e a sua criação. E este livro aqui, para sanar algumas polêmicas também, que é Predestinação, Livre-Arbítrio e a Escravidão da Vontade. Tem outros que não estão aqui, mas esse aqui é os que eu mantenho com carinho, fazem parte dessa carreira. Tudo começou quando? Começou com o Word. Deixa eu acrescentar aqui para mostrar para vocês. Deixa eu ver, o Word. Veja só. Começa com o Word. Aqui na parte de cima, como você está vendo, estão os comandos. Arquivo, cliquei aqui em arquivo, eu vou abrir um novo. Isso aqui são os documentos que já estão prontos. Setinha. Página inicial. Colar. A fonte. Como eu disse a vocês, a fonte. A gente coloca aqui Times. Ou a gente coloca aqui Arial. Isso aqui é o estilo da fonte. Tamanho da fonte. Tem aqui uma escala. Até 72. Qual que é o usual? 12. Aqui os comandos que você tem para o lado, ó, aumentar o tamanho da fonte, diminuir o tamanho da fonte, vai explorando o Word. Aqui existem os marcadores, ó, os diversos tipos de marcadores que existem aqui. Tá vendo? Vamos lá. Ó, Rogério. Aqui embaixo, ó, eu quero alinhar à esquerda, preciso centralizar. Centralizei. Rogério da Costa de Souza. Aqui eu quero fazer as entradas, ó. Eu seleciono, coloco título 1, pronto, ele está preparado. Porque todas as vezes que você for fazer aqui o sumário, ele vai puxar por esse título 1. Você pode mudar aqui, ó, título 2, explora aqui, ó, tamanho, tá vendo, ó? ênfase sutil, título do livro. Você tem aqui, ó, inserir, vai inserir as imagens, Smart Art, comentários, cabeçalho, rodapé, folha de rosto, quebra de página. A internet tem muito tutorial, mas é bastante tutorial que vai ajudar você a ter o domínio do Word. Quando eu fui escrever o livro, eu já fui direto aqui, ó, layout, aí vem aqui, ó, margens, margem personalizada, ele abre para mim essa caixa de diálogo. O que que eu quero? Eu quero várias páginas, eu quero escrever um livro, ele já deixa para mim. Eu venho aqui nas margens, ó, superior, isso aqui é padrão. 3 para cima, tá bem? 3 inferior, na página interna 2,5, na página externa 2,5.
Você pode manter. Cliquei, dei um OK, prontinho. Veja só o que ele faz. Página inicial, mudou para Calibri, coloca aqui Times, coloca aqui 14, centralizo, começo a escrever meu livro. Tal, tal, tal. E vou formatando ele, vou deixando ele no formato que eu quero. Tá? Aqui embaixo, eu quero inserir as páginas. Referência, ó, nota de rodapé, atualizar sumário, adicionar texto, desenhar, design, layout, correspondência, página inicial. Se eu clico aqui na parte de baixo, ele abre para mim o rodapé, coloco o número de página, início da página, fim da página, no meio. Pronto, eu clico aqui em cima, eu estou no cabeçalho. Que tipo de cabeçalho eu quero? Esse daqui. Vou trabalhando, vou trabalhando, vou trabalhando, vou explorando essa ferramenta aqui. Passada aí questão aí de 6 meses, você trabalhando, explorando bastante, lendo os tutoriais, é garantia, você vai ter um pleno domínio da ferramenta. Seja metódico, vá do simples para o complexo. Não deixe o complexo de lado. Queira chegar até o topo do Monte Everest, explorar as mais altas estruturas do conhecimento humano. Estude filosofia, estude poesia, literatura universal, aprenda uma segunda língua, assista documentários, participe de palestras, mantenha um bloco de anotações à mão, converse sobre temas diferentes com pessoas diferentes, aprenda a ouvir, ouse pensar o impensável, teste os seus pensamentos. Mesmo que você não acredite na ideia, defende uma ideia para ver o que as pessoas falam, porque muitas vezes você assumindo o papel do contraditório, você aprende muito mais do que continuar na sua linha comum, apenas aquela rígida ortodoxia. Karl Barth, por exemplo, que se tornou o autor, deixa eu ver se eu vejo aqui o livro dele, tá por aqui, em algum espaço, tá lá no outro lado lá da biblioteca. Ele escreveu um comentário da carta aos Romanos, mas ele teve que ser despertado do sono dogmático. E quem foi que despertou Karl Barth? A leitura que ele fez de Soren Kierkegaard. Lendo Kierkegaard, ele percebeu que estava no sono dogmático, que ele não tinha ousadia de pensamento. Por muitas vezes, você vai precisar assumir uma postura crítica em relação ao seu bojo de conhecimentos, e assim você vai avançar e melhorar cada vez mais. Agostinho, ele escreveu um livro chamado Confissões. Tempos depois, ele escreveu outro livro chamado Retratações, justamente por quê? Porque algumas coisas que ele tinha ensinado, ele veio lá para fazer a correção. E por enquanto é isso aí, tá bem? Que a graça de Deus seja com você. Eu sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera, nós terminamos aqui essa parte dos seus estudos, que é o de metodologia científica.